Alô, alô, sim, sim. Vou com esse, melhor. Muito bem, amados. Estamos em uma sequência de ministração, estamos reestruturando o que sempre hemos creído e queremos desenvolver com mais eficácia o tema da visão de pequenos grupos na igreja. Creemos nisso, células, chamamos como chamamos. A igreja funciona através dos pequenos grupos, por isso invitamos a todos a estar ubicado em um desses pequenos grupos. Já há uns 12 funcionando entre semana, pero estamos fazendo uma reestruturação em tudo isso, trazendo realmente um renovo nessa visão. Estamos em contato com várias outras igrejas dentro da Espanha que estão desenvolvendo essa visão que creemos, desde quando chegamos aqui. E vemos realmente algo tremendo sucedendo e queremos entrar nesse rio de Deus, ou retomar esse rio de Deus. De hecho, sábado agora vamos ter a segunda reunião que estamos tendo com os colaboradores, responsáveis de ministério, responsáveis de grupos e os que estamos invitando a estar nessa reunião também. Esse sábado toca a segunda ministração que estamos tendo esses meses, assim que já estamos avisando. Então, e com isso estamos em uma série de ministrações tentando contestar algumas perguntas que entendemos que são relevantes a nossas vidas. Perguntas que às vezes temos resposta, outras estamos buscando respostas. Pastor Juan ministrou há 15 dias sobre para que nascimos. Falando do propósito que Deus tem para cada um. Deus não permite a nada que nasça nessa terra sem um propósito. Sem que Ele tenha pensado, sonhado, escrito em seu livro, projetos, sonhos, propósitos, planos para cada um de nós outros. Então, pastor Juan trajo um entendimento para que podamos entender melhor para que nascimos, para que estamos vivendo nessa terra. A palavra está em YouTube, podeis escutá-la outra vez ou pela primeira vez. E domingo passado eu falei um pouco sobre onde estás com relação a esse propósito de Deus, em que lugar estás. Ou seja, suponendo que, eu entendo que Deus tem um propósito para mim. Pero onde estou dentro desse propósito? Eu estou no grupo de la multitud que seguia Jesus por el pão, por los milagros, ou eu estou no grupo de discípulos, aqueles que querem seguir Jesus de cerca, aprender de Ele, ser semelhante a Ele. Estou dentro do grupo daqueles que foram chamados ou dentro do grupo daqueles que foram escolhidos. Estou dentro daquele grupo daqueles vasos nobres em sua casa ou vasos comuns. E vimos que tudo depende de nossas decisões. Deus nos dá a oportunidade, nos chama, nos atrai por seu amor, mas todo depende de lo que decidimos, onde queremos estar, o que queremos fazer com nossa vida, dentro de todos esses propósitos que Deus tem. E hoje vou dar uma continuidade, tentando, e estive pensando e sentindo e meditando sobre uma outra pergunta, dentro de todo esse contexto que estamos falando. Quem eres e que haces? Dentro de todos esses propósitos, estamos falando do verbo ser e hacer. E me gostaria de orar sobre isso. Gostaria que essa palavra de Deus possa encontrar um espaço em tu coração e meu coração para produzir essa pergunta, mas não só a pergunta, para que podamos encontrar resposta ou definir um caminho que vai contestar essas perguntas que muitas vezes temos em nossa vida. Quem sou? O que estou fazendo? Alguns podem dizer, pero isso tem que ver com as outras perguntas. Não, isso vai añadindo matizes em lo que estamos tentando entender de Deus para nossas vidas. Para que não passemos toda uma vida aqui
Moisés habla disso no Salmo 90, e chegaram ao final dela com 70, 80, 90 anos, eu que sei, e disse, minha vida que foi? Foi solamente um cansaço, frustrações, ou de verdade eu conduzi minha vida dentro da renda que Deus tinha para mim? Eu quero chegar a los anos que Deus quer que eu viva nessa terra e mirar atrás desse, como dijo Pablo na segunda carta a seu discípulo Timoteu, eu combati o bom combate, eu peleei pela fé, eu cumpri o propósito que Deus tinha para mim. Essa é uma frase que solíamos ler muito quando a pessoa morre, não? Um filho de Deus morre, mas essa tem um contexto muito mais profundo que isso, de combater o bom combate, de pelear por la fé que um dia nos foi dada em Cristo Jesus, de cumprir o propósito pelo qual Deus tinha para nós outros. Porque senão, amados, chegará o fim de vida será cansaço e enfado, como disse Moisés no Salmo 90. Assim que, vamos orar. Tu podes inclinar tua cabeça e orar ao Senhor, ou que poner de pé, como querais. Pero habla com o Senhor. Senhor, eu abro meu coração nessa manhã. Eu não quero só estar aqui escutando na enseñança, mas eu quero que essa palavra venga como uma espada de doble filo e adentre mais profundo em meu coração e produza, Senhor, um antes e um depois, produza resposta em meu coração e também um entendimento de quem sou e que estou fazendo com minha vida, o que estou fazendo com o que sou nessa terra, Senhor. Ajuda-me a compreender, ajuda-me a não despistar-me em nenhum momento nesta manhã. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te pido, eu te suplico, tenha domínio sobre esse ambiente, Espírito Santo, e sobre nossos corações e nossa mente, sobre minha própria vida, Espírito Santo. Permita que todo o que vá sair por minha boca seja palavra tua, Senhor. Quero ser boca tua nesta manhã, nesse lugar. Para que podamos ser edificados em tua palavra, em la verdade que é tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Pode dizer amém? Na verdade, eu sinto realmente essa palavra. Cara, eu compartilhei ali com a equipe de jovens. E foi um tempo muito precioso que tuvimos aí. Fátima também compartilhou o que ela disse aqui no momento do dízimo. Quem eres? E que és que estás fazendo com o que eres? Todos nós outros somos resultados de decisões. Algumas decisões não foram nós outros que tomamos. Tu não decidiste nascer no país que nasciste. Isso foi, Deus determinou dessa maneira. O lugar que nasciste, a família que tuviste. Eu não decidi nada disso, o color de minha pele, cabelo, o nome que me puseram. Alguns queriam cambiar de nome, pero te puseram, escorreria outro nome, pero te puseram esse nome. Foram situações que outros escorreram, ou Deus escorreu. E alguns podem dizer, pero eu não escorri a família que tive, eu não escorri nascer nesse país. Me gostaria de haver nascido em Suíça. E outros estão totalmente felizes por haver nascido em seu próprio país. Mas, na verdade, são decisões, algumas ideias que não foram nós outros que tomamos, pero que é parte de nossa vida. Pero a grande maioria das demais decisões na vida, nós outros la tomamos. Tu decidiste casar-se com essa pessoa que está casada, ou todavia não está casado, ou tu decidiste estudar o que estudaste, tu decidiste vir viver em Espanha. Pero foi impulsionado por uma situação, pero decidiste vir aqui, ou nesse país. Tu decidiste muitas coisas, eu decidi muitas coisas em minha vida, algumas
que tuvo consequências muito positivas, outras não tanto. Decidimos. Nós outros somos resultados, hasta agora, de lo que hemos decidido. Fora que é as primeiras coisas, quando nascimos, que outros decidiram por nós outros. Pero de aqui adelante, vamos ser a suma das decisões que vamos tomando na vida. Os cristianos que estão aqui decidiram por Cristo um dia. Deus nos criou com a liberdade de escolher e decidir. Deus nos criou com essa riqueza que é de poder chegar a decidir o que queremos e o que não queremos. Assim que todos nós outros aqui somos fruto ou resultado das decisões que tomamos. Domingo passado falamos um pouco sobre isso, com relação ao cristianismo. Nós outros decidimos se queremos ser parte da multidão que só vai seguir a Cristo por bendições e Deus nos vai continuar bendicendo. Mas nós outros decidimos se queremos ser esses discípulos que vão seguir a Cristo. Vimos que em um determinado momento Jesus pôs um listão um pouco mais alto com relação ao discipulado e muitos decidiram dar a espalda ao Senhor e volver às suas casas. Sin embargo, aqueles 12 decidiram e disseram: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Continuamos seguindo a ti. Nós outros somos resultado de nossas decisões. Vimos que nós outros decidimos se vamos só pertencer ao chamado também ou vamos querer pertencer aos escolhidos. Nós outros decidimos se queremos ser um vaso nobre em sua casa, como disse em Timoteu, ou um vaso corrente, comum. Nós outros decidimos. Agora, as perguntas de hoje, o ser e o ser, pode definir muitas coisas em nossa jornada como hijos de Deus nessa terra. Mas antes de entrar especificamente nisso, deixa-me comentar uma coisa. Em los dias que vivimos com relação a essas decisões, com relação a ser, nossa identidade, somos tentados cada dia mais, sempre foi assim, mas somos tentados hoje, cada dia mais, cada dia com mais força vem essa tentação em nós outros de querer ser o que as pessoas querem que seamos. Hacemos de todo e nos esforçamos, nos preocupamos, incluso muitas vezes nos anulamos, ou nos ponemos uma máscara para agradar a todos, para cair bem a todos, para ser aceitado por todos. E então, o que decidimos, às vezes, tem que ver com isso, se vou agradar ou não às pessoas. Em las redes sociais, quanto mais me gusta, e muitos estão preocupados com isso, porque isso lhes hace sentir-se bem. E às vezes tomar decisões que incluso renunciam princípios fundamentais de vida para sentir-se aceitado por as pessoas. Se eu pedira para que todos cerrassem seus olhos, aqui não vou pedir, mas se pudesse cerrar os olhos e imaginar a hora que todas as pessoas com quem tu te relaciona, trabalho, família, igreja, todo o teu ciclo de amistade, que tu caíra bem a todos, que todos te amassem, te quisera e te aceitara como eres. Tu estaria imaginando tudo isso e sentindo bem, todos me amam. Estou agradando a todos. E eu diria: agora abre os olhos. E tu vas a ver que não é realidade. O próprio Jesus não conseguiu agradar a todos. Ele era odiado por los fariseus, los religiosos, queriam matá-lo. E lo fizeram. E Jesus não estava preocupado com quanto me gusta dava em suas redes sociais. Ele falava a verdade, ele amava aqueles que o Padre quisera que ele amasse, perdonasse, liberasse, se acercasse a esses, porque a preocupação de Jesus, ou vou dizer, o propósito de Jesus era ser a vontade do Padre.
sobre todo agradar ao Padre. É isso que ele abre em Juan. Padre, tudo o que o Senhor me ha dado, eu cuidei, eu vim aqui a ser tu vontade, e cumprir tu vontade, tu propósito. Essa era a propósito da vida de Jesus aqui nessa terra. Hasta a morte e morte de cruz, diz a Bíblia. Pero ele não agradou a todos. Pero ele queria agradar ao Padre. Ele queria agradar a Deus. E muitas vezes nós outros estamos preocupados em agradar a todas as pessoas que podamos, mas não estamos preocupados em agradar ao Deus do universo, aquele que nos amou de uma maneira incondicional. E muitas vezes, nesse afã de agradar a todas as pessoas, muitas vezes desagradamos aquele que queríamos agradar, ou que deveríamos agradar. E deixa-me dizer uma coisa para vós outros. Estou entendendo isso a cada dia mais. É mais fácil agradar a Deus que agradar as pessoas. Quando tu obedeces a Deus, tu lhe agrada. Quando tu amas, quando tu perdonas, quando tu sirves, tu agrada ao Padre. É mais fácil agradar a Deus que te criou que agradar as pessoas. E por que às vezes nos desgastamos tanto? Ou renunciamos coisas, negociamos com princípios incluso para agradar as pessoas. E às vezes desagradamos a Deus. Eu não estou dizendo de não levar bem com nada. Eu estou dizendo que quando queremos agradar a Deus, e pensamos amar as pessoas, aceitar as pessoas, estamos fazendo por causa de Deus. Não temos que pôr na máscara, não temos que buscar um prototipo de alguém que pode ser aceitado. Não estamos preocupados com o que nos vão dizer nas redes sociais. Queremos agradar a Deus. E no sentido de agradar a Deus, servimos as pessoas. É ao revés. E pensando um pouco nisso, ou seja, quando queremos agradar a Deus, vamos deixar de ser o impossível para agradar as pessoas. Vamos querer agradar a Deus. E Ele nos vai levar a ministrar pessoas, a servir pessoas, a amar pessoas. E nesse contexto, me gostaria de levar-nos a uma decisão hoje de ser e fazer todo o possível para cumprir os propósitos que Deus tem para nós outros. Deus tem propósitos tremendos para a tua vida e para a minha vida. E o que mais queremos é agradar a Ele. Antes de qualquer coisa. E vou ler um texto aqui que habla de um homem chamado Moisés. Quantos já escutaram falar de Moisés? Quantos já viram películas de Moisés? Só vou pôr uma coisa aqui. Vamos abrir nossa Bíblia ou ler ou seguir aqui o que estamos falando. Hebreus 11, 23. Esse capítulo é interessante porque ele está falando de los heróis da fé. Está nombrando vários heróis da fé, alguns mais conhecidos, outros menos, que estão na Bíblia, suas histórias. E aí, no verso 23, empieza a falar de Moisés. Na verdade, empieza a falar primeiro de los padres de Moisés. E verso 23 diz: por fé, los padres de Moisés, ao ver el extraordinário hijo que Deus les havia dado, confiaram em que Deus lo libraria de la morte que el rei, el faraó, havia decretado para todos os niños hebreus.
e não temeram escondê-lo 3 meses. Por fé, bom, esse primeiro texto, esse primeiro verso aqui, está falando de uma decisão que os padres de Moisés tomaram por ele. Sabe a história que o rei, o faraó daquele então, vendo que o povo de Israel se multiplicava naquela nação, eram escravos, mas se crescia e estava com medo de que um dia eles tomassem a nação. Ele decretou que todos os ninhos que nasceram como ninho dentro do povo hebreu fora morto. E os padres de Moisés então correram, sua madre correu, o bebê quando nasceu. Então, quando a Bíblia diz aqui, ao ver o extraordinário hijo que Deus lhes havia dado, viram o bebê, não sabia que aquele ninho ia ser o grande libertador de Israel. Os padres não sabiam disso. Não havia nenhuma palavra de Deus para eles. Eles só miraram aquele ninho e disseram, temos que salvar, temos que tomar uma decisão de fé por esse ninho. E sua madre o levou aí na orilla do rio e lo escondeu aí. E depois uma serva de la hija del faraó lo encontrou e levou, e sua hija, a hija del faraó lo cuidou e lo tuvo como hijo. Essa é a história, resume, vale? Então, pero aqui foi uma decisão que os padres de Moisés tomaram por ele. Tu já paraste para pensar quantas decisões os padres han tomado por ti sem saber, que permitiram que tu estivesse aqui nesses dias? Já pensaram sobre isso? Eu estou tendo a oportunidade nesses dias, dentro do que não havíamos planeado, cuidar de uma maneira especial de minha mamã, que está com nós outros, está tendo bastante situação de enfermidade, de ingresso nos hospitais. E Deus me está dando o privilégio de cuidá-la, de cambiá-la, de limpiá-la, de fazer tudo o que hace falta, de alimentá-la, de muitas coisas. E às vezes, quando estou fazendo isso, ela disse, quanto trabalho estou dando? E eu lhe contesto, o trabalho foi o que eu he dado a você por muitos anos. Desde niños, desde quando nascimos. Quantas vezes ela teve que cambiar-me? Quantas noites de sonho ela teve que perder? Quantas vezes preocupada com as enfermidades que tivemos, que eu tive? Em minha adolescência, na juventude, não dormia antes que eu chegasse em casa, e muitas vezes chegava borracho, eu pensava que ela não se dava conta, mas eu estava aí orando. Então, Deus me está dando o privilégio de cuidá-la por alguns meses, de ministrá-la, como um ninho. Sem embargo, ela se preocupa com isso. Tu já pensaste quantas decisões nossos pais não têm tido que tomar para que tu estivesse aqui nessa manhã, escutando a palavra, do propósito que Deus tem para ti? Pero seguindo o contexto, depois vamos retomar um pouco nisso. Seguindo com o texto aqui, verso 24, agora já vai falar de Moisés. Aqui falou de los padres de Moisés, da decisão que eles tomaram, como muitos tomaram decisões por nós outros, como eu disse no começo. Mas aqui agora toca a Moisés. E a grande maioria das decisões somos nós outros que tomamos. Verso 24, por fé, Moisés, já grande, rehusou que o trataram como neto de rei, neto de faraó. E em vez de gozar os efímeros prazeres de pecado de Egito, preferiu sofrer junto ao povo de Deus. Verso 26. Pensou que sofrer por el Cristo prometido era de mais valor que todos os tesouros de Egito, porque tinha a mirada posta em la gran recompensa que Deus lhe daria. E assim, confiando em Deus, saiu de Egito. A ira do rei não lo atemorizava, porque tinha a segurança de que Deus estava a seu lado.
Amados, esse homem tomou uma decisão, vamos falar dela, sem saber que um dia ele podia ser o grande libertador de Israel. E aqui, a primeira coisa que eu entendo que nós outros necessitamos decidir, foi uma das coisas que Moisés decidiu aqui, é decidir ser o que Deus projetou que seamos. Essa decisão tu tens que tomar, eu tenho que tomar. Eu decido se vou cumprir o que Deus projetou para mim ou vou preferir o que as pessoas pensam ou o que é o destino, pensamos que o destino nos traz. Eu decido se quero cumprir os propósitos de Deus ou não, amados. Moisés decidiu aqui, Moisés, ele rehusou, ele renunciou ser como neto de Faraó. Ele era possivelmente próximo em la genealogia, possivelmente o próximo rei de Egipto, da nação mais top daquele entonces, mais rica. Ele seria o que ia ocupar um dia o trono. Ele tinha toda a liberdade dentro do Egito, ele tinha toda a abundância. Aqui habla de los efímeros placeres do Egito, del pecado. Ele tinha tudo isso à disposição dele como neto del faraó. Pero ele rehusou todo isso. E para quê? Para, a Bíblia diz, e em vez de gozar dos efímeros prazeres, ele preferiu sofrer junto ao povo de Deus, que era escravo aí. Alguns possivelmente miravam Moisés e diziam, esse se puso louco. A hora está louco. A hora está como na moto. A hora já não há solução para esse homem. Eu creio que é melhor ele ir, porque... Não, a Bíblia diz que ele rehusou. E depois vai falar dos motivos que ele tomou essa decisão. Ele renunciou a essa possibilidade, porque sem saber, ele não sabia que um dia ele ia volver ao Egito para libertar seu povo, ele não sabia disso. Deus todavia não havia falado nada com ele, só que sua identidade não era, ele teve uma crise sim de identidade. Eu sou um egípcio ou eu sou um hebreu? E ele teve isso, mas seu coração foi levando-lhe a lutar por seu povo, a pelear, incluso a matar por seu povo, e teve que huir de Egito, porque sua identidade falou mais forte. Eu não fui criado para viver esses prazeres de Egito, eu fui criado para cumprir o propósito de Deus. Ele não sabia o que ele ia fazer. Ele tomou uma decisão de ser o que Deus queria que ele fora. Se tu vais em Israel até hoje, ele preferiu, amado, ele preferiu não ver alguém que vai ser adorado, venerado, popular, para ser alguém que teve que passar 40 anos de sua vida cuidando das ovelhas de seu suegro, em anonimato, no deserto, todos os dias levando as ovelhas que não era dele, era de seu suegro, a pastar e por la noite trazer. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos em anonimato. Moisés passou 40 anos em Egipto. Quando ele saiu de Egipto indo, ele tinha 40 anos, não era um ninho mais. Ele passou 40 anos pensando que ele podia solucionar o problema do povo hebreu com suas forças, com sua maneira de ser. Depois ele passou 40 anos no anonimato, quizás pensando, para isso foi sido criado. Pero um dia Deus lhe veio a ele na sarça que não se consumia, ardendo, e começa a revelar seu grande propósito para aquela vida. Pero o propósito não começou aí no deserto, o propósito começou quando ele nasceu. Seus padres tomaram uma decisão por seu filho sem saber quem seria seu filho. Aí começou seu propósito. Pero aqui, com 80 anos, ele
ele empieza a entender seu propósito. Agora ele vai passar mais 40 anos. Ele passou 40 anos pensando que podia solucionar o tema de seu povo por suas forças. Depois passou 40 anos sentindo-se nada, apenas um homem corrente e comum, cuidando das ovelhas. E depois passou 40 anos vendo o que Deus podia ser com alguém que um dia pensou que não era nada. E Deus começa a revelar-se para ele, seu propósito, seu plano, seus projetos. E ele toma a decisão de aceitar tudo isso, de viver os propósitos que Deus tinha para ele. Mas essa decisão não começou aqui, delante da sarça. Essa decisão começou quando ele tomou a decisão de ser um hebreu. E a ser o que Deus queria que ele fizesse, que ele foi entender só depois de 80 anos. Quantos estão entendendo aqui? Que não importa os anos que vai passando, nós outros necessitamos decidir, muitas vezes dia tras dia, de cumprir o propósito que Deus tem para nós outros. A Bíblia diz que nós outros fomos criados por Ele e para Ele. Repita comigo, por Ele e para Ele. Aí empieza o teu propósito. Eu fui criado para Ele. Então, se a pessoa que mais quero agradar, mientras viva nessa terra, é a Ele. Minha esposa não está aqui, mas ela sabe disso. Muito mais que a minha esposa. Ela está em segundo lugar. A quem quero agradar. Primeiro é Deus. Primeiro eu quero agradar aquele que me criou para Ele. E sei que quando hago isto, eu vou agradar os demais. No sentido de, se eu fui bendecido, é para bendecer. Um dia Deus disse a Abraão, eu te bendigo para que tu seas na bendição. Deus quando nos hace algo, Deus quando nos atrai, Deus quando nos bendice, Ele sempre está pensando em outros. Deus pensa em gente todos os dias, todos os momentos. Ele pensa em ti e pensa no que pode suceder a outro através de ti. Ele te bendice para bendecer. Ele me bendice para que eu seja uma bendição. Isso está dentro desse propósito general de Deus. Depois tem os propósitos específicos que Deus tem para cada um. Mas Deus nos chama para bendecir-nos, para que eu seja uma bendição. Deus me chama, me perdona, para que eu possa aprender a perdonar as pessoas. Quantas vezes nós não perdonamos as pessoas e com isso estamos dizendo que somos melhores que Deus? Que se Deus me perdonou de tantas coisas, por que não puedo eu perdonar? Porque me sinto superior a Deus? E quando posteriormente temos orado a oração do Padre Nosso, onde dizemos, Senhor, perdona-me como eu les perdono. Eu estou ponendo na condição, de la mesma maneira. Se eu fui perdonado por Deus de tantas coisas, e sou perdonado a cada dia por Deus, é para perdonar a outros. Não é para guardar rancores, não é para guardar marcas, ressentimentos aqui dentro, é para perdonar. Se eu fui amado por Deus e sou amado por Deus, o propósito de Deus é para que tu possas amar a outros. E Jesus disse que ventaja há em amar aqueles que nos amam. E aí, a palavra de Deus põe um listão um pouco alto e nos diz para amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que não nos a quem nós não caímos bem. A Bíblia diz que esse amor que eu derramo sobre vós outros é para ser derramado sobre esse perfil de pessoas, porque amar a quem nos ama é muito fácil. Deus te ama. E o propósito de derramar esse amor é para que tu também derrames sobre outros esse amor.
se fomos servidos, de alguma maneira, como dei o testemunho de minha madre, como me serviu, se dedicou, meus pais se dedicaram a mim quando eu era ninho e por muitos anos, e depois que cresci e tudo. Se eu fui servido por outras pessoas na história de minha vida, por que Deus? Que Deus espera que eu haga hoje? Se me mais grande maestro vindo para servir e ensinar-me a quê? A servir. A servir os demais, a servir a gente, a servir essa comunidade, a servir a sociedade. É me chamado porque ele me serviu e usou pessoas para servir-me a mim. Quando Jesus toma a toalha e lava os pés de seus discípulos, e Pedro se opõe um pouco, depois entende o propósito, e depois Jesus abre uma frase muito forte que tem que ver com isso. Eu estou fazendo isso a vós outros, para que podeis ir a ser a outros. Deus não tem nada, um fim em uma sola coisa. Quando Ele nos faz algo, é pensando em nós outros e em outros. Por isso que eu sempre digo, o cristianismo com egoísmo não enquadra, não conecta. Fomos aceitados para aceitar, amados. Aceitar qualquer tipo de pessoa. Ou como às vezes temos dificuldade de aceitar alguns. Às vezes temos dificuldade de aceitar a nós outros mesmos. E já fomos aceitados em Cristo. É para aceitar a outros como são. Sem necessidade de usar as máscaras que hemos falado no começo. Fomos livres para liberar outros, para ajudar que outros vivam essa liberdade em Cristo. E há tanta gente aí fora encadenadas em suas emoções, em seus conflitos, em suas desesperações. Fomos sanados para sanar. Quantas vezes uma lágrima com alguém que está sofrendo, um abraço pode sanar corações? Tu e eu fomos comissionados a que fôramos discípulos de Jesus. Pela grande comissão, fomos chamados para que seamos discípulos para seguir a Cristo, mas não só para seguir a Cristo, mas para ser outros discípulos também. Esse é o nosso chamado como cristiano, ser um discípulo. Ser aquele que siga a Cristo de cerca para formar, para ajudar a que outros também sejam discípulos de Cristo. Fomos escolhidos, a Bíblia diz em Pedro, como nação santa, povo escolhido por Ele, povo sacerdotal. Para quê? Para manifestar as virtudes de aquele que nos chamou de las tinieblas para a sua luz. Há um propósito pelo qual Deus nos escolheu, para manifestar, expressar as virtudes de Cristo, por onde vayamos. E por último aqui, dentro de uma lista de propósitos, de projetos que Deus tem para nós outros, fomos hechos, a Bíblia diz que Ele nos deu a potestade de ser hechos hijos de Deus. Pero para quê? Agora sou hijo de Deus, que bueno. Pero para quê? Em Romanos 8 disse, para suprir o remido dessa criação, dessa regeneração. A Bíblia diz, essa criação rime e sofre, esperando a manifestação de los hijos de Deus. ¿Sabe por qué fuiste llamado a ser hijo?
para suprir o clamor, o remido de uma geração, da criação. Há remidos aí fora, daqueles que todavia não entenderam que Deus tem um propósito para que eles sejam hijos, sejam hechos hijos de Deus. Podem sentar na mesa, podem compartilhar com o Padre. Essa é uma pequena lista, amado, de projeto e propósito. Se tu sales daqui hoje dizendo, é que eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Bueno, uma pequena lista. Só isso. Se tu logra fazer isto aqui, às vezes até algumas coisas que têm dificuldade, pero pedindo ao Senhor que te ajude nisso, seguramente estarás agradando ao Padre. É muito mais fácil agradar a Deus que agradar as pessoas. Se queres continuar lutando e anulando-te para agradar as pessoas, é tua decisão. É tua decisão. Eu já tomei essa decisão há muito tempo de não estar aí preocupado em agradar as pessoas, em primeiro lugar. Eu quero agradar a Deus. E em detrimento a isso, vou ministrar as pessoas. Vou amar as pessoas. Vou servir as pessoas. Mas eu hago isso porque eu sei que isso vai agradar a Deus. Quantos estão entendendo? E a segunda coisa que vemos que Moisés decidiu, e eu vou tentar parar, puseram menos tempo hoje, hein? Ou começar a contar antes. Mira, não é possível isso. Não prediquei nem 40 minutos, eu creio. Pastores, aí o microfone na mão de um pastor é um perigo. A outra coisa que Moisés decidiu aqui, que me chama a atenção, verso 26, ele pensou que sofrer por Cristo prometido, isso me encanta, era de mais valor que todos os tesouros de Egipto. Ele está falando de Egipto, ela era a nação top da época. Com todos os tesouros que havia, estava aí. Ele preferiu sofrer por Cristo prometido e não fijar-se em los tesouros de Egipto, porque tinha a mirada posta em la gran recompensa que Deus lhe daria. Amado, Moisés decidiu sofrer por Cristo prometido. Cristo não havia venido, era 1400 anos antes de Cristo. Ele sabia desse Cristo. Foi ele que escreveu Gênesis. Ele sabia que el hijo de la mujer um dia ia aplastar a cabeça da serpente com seus pés. Foi ele que trajo lá el dibujo, a forma do tabernáculo que eles construíram no deserto. E dentro desse tabernáculo havia tantos muebles e cada um deles simbolizava Cristo. Ele não conhecia esse Cristo visivelmente, mas ele sabia que Deus estava preparando esse Cristo prometido, esse ungido de Deus ia venir. Ele tinha essa ideia, ele tinha essa noção, que de uma maneira simbólica. Ele sabia que aquela serpente que um dia ele levantou no deserto para aplacar a ira de Deus, ele sabia que aquela serpente simbolizava a Cristo que um dia ia ser levantado na cruz. Por isso que Hebreus disse aqui que ele preferiu sofrer por um Cristo prometido. Nós outros já temos esse Cristo que vino. Ele preferiu sofrer por esse Cristo que estar desfrutando de todos os tesouros de Egipto. Pero por quê? Porque ele estava mirando uma recompensa de um Deus que é um Deus galardonador daqueles que ele busca. Nós outros fomos criados, amado, para ser as boas obras que um dia, Efésios 2:10, somos hechura suya, criados em Cristo Jesus, para realizar as boas obras
que um dia foram criados antes da fundação do mundo, para que hoje pudéssemos realizá-lo. Isso é para todos nós outros. Há obras, há projetos, há propósitos que Deus criou antes que tu mesmo nascera, antes da fundação do mundo. E esses projetos foram criados na eternidade. E hoje podem ser trazidos aqui para a terra. Esse é o propósito de Deus. São obras que nasceram na eternidade para a terra. E para que podamos vivê-la hoje aqui, nessa terra, pero a la vez construindo tesouros, haciendo tesouros no céu, na eternidade, onde nada vai corromper isso. Não há plaga, não há nada, nada vai corromper esses tesouros. E às vezes lutamos tanto para edificar tesouros, peleamos tanto para popularidades, lutamos tanto para guardar tesouro nessa terra. Pero Moisés viu mais allá de todo isso. Ele viu que esse Deus que lhe chamara, que lhe havia chamado, era um Deus que dava galardones, que dava recompensas, não aqui nessa terra muitas vezes, sino no céu, na eternidade. Ele preferiu realizar essas obras que havia nascido, sido criada na eternidade, vivi-la aqui nessa terra. E quando vivia, mientras vivia essas obras aqui, realizava essas obras aqui, ele estava construindo tesouros na eternidade e agradando ao Eterno. Amado Moisés, quizás de los que viveram nessa terra, não falando de Jesus, ele foi o que mais se acercou a conhecer a glória de Deus. Naquele monte onde ele estava, em Sinaí. Um dia ele disse: "Déjame ver tu rostro." E Deus disse para ele: "Tu não podes ver meu rosto, pero entra nessa fenda, nessa brecha, nessa roca, que eu vou passar com minha glória." E segundo os estudiosos, essa fenda, essa brecha na que havia em duas rocas, também simbolizava Cristo. Porque quando ele estava aí, o Senhor passou com sua glória. E a expressão de Moisés foi: "Oh Deus de misericórdia, santo, de justiça, de amor." Ele empieza a falar das virtudes. Ele não estava vendo Deus em sua... Nada podia ver Deus em sua totalidade, mas ele viu algo de sua glória. Por isso que ele preferiu realizar as obras que Deus havia criado aqui nessa terra, porque ele tinha um anelo por a eternidade. Decida hoje fazer o que Deus quer que tu hagas aqui, para que construya tesouros na eternidade, agrade ao Eterno, amado. Essa é minha decisão. Essa é minha decisão cada dia. Eu quero agradar ao Eterno. E sei que é mais fácil que agradar as pessoas. E muitas vezes eu posso desagradar as pessoas, que às vezes espera algo de mim que eu não posso dar a eles. Eu sei que Ele Eterno pode estar sendo agradado por minhas atitudes nessa terra. Cada vez que eu obedeço a sua palavra, cada vez que eu tenho um tempo com Ele, cada vez que eu tenho a oportunidade de amar as pessoas, de servir as pessoas, e lo hago com alegria, com gozo, não como uma carga, não como uma obrigação. Eu sei que eu posso estar agradando ao Eterno. Essa é a minha decisão. Eu não sei qual vai ser a tua. A cada dia temos que tomar essa decisão. Seguro que há dias que o melhor eu possa ser tentado a agradar mais a mim mesmo que ao Eterno. Agradar mais às pessoas que ao Eterno. Eu também sei que quando tomo a decisão de agradar a Ele em primeiro lugar, eu posso estar agradando a alguns. Jesus preferiu agradar ao Padre. E por isso Ele pôde fazer bem a los leprosos, a los pecadores,
os que veniam hasta ele. Eu quero concluir com isso. E há uma frase que Deus pôs em meu coração, que diz: lo que hacemos habla de lo que somos. Lo que hacemos habla de lo que somos. E lo que somos estabelece, é um cimento, é a base de lo que vamos a ser. Essa é a verdade, esse é o resumo de tudo isso. Se lo que hacemos é para agradar a los hombres, por que seremos pessoas condicionadas e conduzidas a lo que os demás dizem, os demás querem, a lo que os demás determina que hagamos. Pero nem sempre é o que o Padre quer que hagamos. Se o que somos tem que ver com o que Deus projetou, sonhou, escreveu, então todo o que hagamos para os homens será para agradá-lo e complacer. Quantos estão entendendo isso? Aí dentro mesmo. Se somos filhos, queremos cada dia mais. Eu estou falando isso constantemente porque é isso que quero viver e oro para viver. Queremos cada dia mais parecer-nos com o primogênito. Há um primogênito. Que um dia era o unigênito. Ele vino a esse mundo como unigênito. Pero volveu ao Padre como o primogênito entre alguns irmãos. É isso? Não, entre muitos irmãos. Ele é o primogênito. Ele é o modelo. Ele agradou ao Padre em todo. A Ele queremos parecer-nos. A Ele queremos ser semelhantes. É o propósito eterno de Deus ter uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo Jesus, ao primogênito de los hijos. Se tu eres um filho de Deus, essa tem que ser tua decisão. É cada dia parecer-se mais com o primogênito. E se somos discípulos de Cristo, nosso anelo é querer ser outros discípulos de Cristo. É o que estamos falando ultimamente. Vamos pôr-nos de pé. Vamos responder a Deus. Vamos decidir nessa manhã. E aqui está a mesa. Me chama a atenção que naquela na última cena que Jesus anelava ter com seus discípulos, houve várias decisões aí. Houve a decisão de Judas de ir e entregar a Jesus. Houve a decisão de outros, de Pedro, por exemplo, que momentos antes havia dito: eu estou disposto a morrer por ti. Pero que a hora quizás estava temblando de medo, porque a hora se acercava. E quando ele saiu com Jesus ao Getsemaní, ele e dois mais, não pudo quedar-se desperto a orar uma hora com Jesus. A mesa habla de decisões, de decidir de ser filho de Deus e de viver como filho de Deus. Eu não sei quantas pessoas nesse lugar um dia já tomaram essa decisão de volver-se um filho de Deus. Aceitar a obra que Jesus realizou na cruz. Por isso quero fazer essa oração, por se acaso alguém nessa manhã quer fazer essa sencilla oração, tomar essa mais transcendente decisão na vida de um. E dizer: Senhor, venga, seja meu Senhor, meu Salvador. Eu quero ser filho do Padre. Quero sentar na mesa como filho, não como qualquer um.
Certos, ó, se tu queres fazer essa oração, eu vou fazê-lo e tu podes na liberdade. Aqueles que não quiserem essa oração, podem repeti-la se queres. Amado Jesus, graças por tu palavra. Eu quero nessa manhã, Jesus, entregar a ti minha vida, meu coração, e invitar para que tu seas Senhor de minha vida, de minha história, de meu destino. Quero obedecer a ti, quero cumprir tus propósitos, quero ser hijo, sentar em tu mesa, permitir que tu seas meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus, Pai, te invito a venir a viver dentro de meu coração através de tu Espírito Santo. Te entrego-me, me rindo a ti, te entrego todo o que sou. Em nome de Jesus. Se hay alguém que hizo essa oração pela primeira vez, só queria conhecer, tu pode levantar tu mano aí onde está, ou os que fizeram isso pela primeira vez. Eu não conosco a muitos aqui. Graças a Deus. Orai uma oração para todos aqueles que são filhos. É uma oração de decisão. De querer de verdade cumprir o propósito de Deus. Os propósitos que Deus tem para ti. E aí quero pedir que todos pudéssemos orar ao Senhor. Cerra tus olhos e vamos orar. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por tua palavra. Te agradeço por lá. Alça tua voz. Te agradeço por a oportunidade que me dás de receber tua palavra, de entender que sou hijo, de entender que fui criado por ti e para ti. Eu tomo a decisão de querer agradar mais a ti que as pessoas, que a mim mesmo. Eu quero agradar a ti, Jesus. Quero sentar nessa mesa, nessa manhã, né, com o sentimento que sou mais que um servo, sou hijo, Senhor, sou hijo. Por acercar-me à tua presença, por tomar a decisão mais importante de minha vida, de continuar sendo tua vontade, Senhor. É o que mais anelo, agradar a ti, amar a quem tu amas, bendecir como he sido bendecido. Eu anelo, Senhor, anelo de todo o meu coração. Cumprir tus propósitos, Senhor. Construir tesouros mais allá dessa terra. Porque sei que tu eres um Deus galardonador, Senhor. Um Deus que vem e recompensa aqueles que se entregam a ti, Senhor. Não quero ser somente chamado de servo, sino de amigo tuyo. Ajuda-nos, Senhor, a viver todos os propósitos que o Senhor tem para nós outros nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.